A revelação do 11º segredo. Poesia escrita pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. São vários os grandes segredos, construídos ao longo de 26 séculos. Poucos homens tiveram o privilégio de sabê-los. Muitos deles apenas aspectos, fragmento de um pequeno espaço. Entre eles, Nietzsche, talvez. A intuição de um dos segredos. Aristóteles, a imaginação. O mundo tem 11 grandes segredos. Hegel descobriu um deles, o mais simples de todos. Provavelmente Marx, outro. Darwin descobriu o principal, o grande mistério. A ideia é que a vida surgiu da Terra. Mas o maior de todos os segredos foi descoberto por Edgar, num toque de mágica, na mais pura exuberância. A origem da matéria surgiu da antimatéria, o princípio fundamental, composto pela inexistência. O que significa que o nada conseguiu fazer-se a grande realidade, o infinito vazio e indefinido. Produziu pelo frio a complexidade dos universos contínuos. Esse é o principal segredo. O primeiro deles, o motivo pelo qual tudo que existe só existe para efetivar a grande realização cósmica. Quando se trata da Terra, a razão de todas as coisas, em particular, é voltar a ser a natureza. E desse modo tudo, a árvore, a pedra, também o homem. O segundo grande segredo é a realização da natureza cósmica. O terceiro, menos complexo. Tudo que existe tem a mesma finalidade, valor igual para a natureza. Do homem ao cabrito, do lixo à radiação cósmica, dos vírus às bactérias. O quarto grande segredo, mérito de Darwin, todas as formas de vida originaram de uma célula máter, que na evolução e superação dos elos biologicamente históricos diversificaram as formas de vidas. Com efeito, tudo é a mesma coisa. Existe apenas uma substância. O que diferencia são as formas apresentadas. Mérito de Aristóteles. O quinto grande segredo, na perspectiva da evolução, tudo que existe transforma-se em elo, o deixar de ser, para que possam surgir outras espécies, desse modo consecutivamente. Então tudo que existe terá que desaparecer. O mundo e tudo nele são constantes superações, motivo pelo qual Hegel tinha evidentemente razão. O sexto grande segredo. Naturalmente que não existe Deus. O mundo criou-se a si mesmo, pela lógica do nada, e pela mesma lógica, todas as coisas serão eternamente eliminadas. O sétimo grande segredo. Tudo que existe não tem finalidade. Não existe uma razão para alguma coisa ser ou não ser. Ser e não ser é a mesma coisa. Nesse sentido, Nietzsche tinha razão. Tudo é sem finalidade, ilógico, completamente irracional. O oitavo segredo. A razão foi uma produção do erro, fruto da linguagem, um grupo de hominídeos, na sua forma de chimpanzé, preso às savanas, com ausência de árvores, por um fenômeno geoastrofísico, tiveram que erguer a cabeça. Como forma de defesa,
ver à distância seus inimigos. Ao fazer isso constantemente, ficaram eretos. Desenvolveram o fenômeno do bipedalismo. Esse fato possibilitou o desenvolvimento das cordas vocais, que desencadeou na linguagem, sendo que a mesma inventou a razão. A referida é responsável pelas fabricações ideológicas. O nono segredo: todas as formas de matéria que constituem universos contínuos são sustentados pelo hidrogênio de grandes e pequenas estrelas, algumas denominadas de sóis, sendo que os mesmos queimam diariamente suas energias esgotadas, transformam em buracos negros. Quando terminar o hidrogênio, acaba a possibilidade da existência de todas as formas de vida, também da matéria. O 10º segredo: com o término do hidrogênio, o universo tornará intensamente escuro, com elevada temperatura negativa. Então o gelo predominará na sua infinitude, preenchendo o mesmo. Iniciará-se uma nova revolução. Continuamente esse mecanismo, há decilhões e decilhões de anos, há trilhões de Big Bang, criando com novos universos contínuos, e assim consecutivamente, desde o princípio. Esta lógica se repetindo indefinitivamente, sem nenhuma razão de ser. Tudo o que existe são apenas micropartículas dessa magnífica eterna repetição, razão pelo qual o tempo não existe, muito menos o homem, sequer a sombra de sua alma. Então existe um 11º segredo, o qual será revelado nesse poema. O tempo é apenas uma convenção ideológica, nominalisticamente. A realidade dele é inexistente, motivo pelo qual o universo cria, recria e acaba, renascendo de novo, interminavelmente, como se fosse para a natureza uma inexorível punição. Poesia escrita pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.